Boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar a leitura da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Meu nome é Felipe, eu gostaria de convidá-lo a subscrever. Clique no botão abaixo. Se você gostar do vídeo, deixe seu like. Também aqui no joinha. Suporte esse canal com as doações. Ative as notificações aqui no sininho abaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Siga-me no Twitter, Facebook e no Instagram. Muito obrigado, vamos começar. Deixe seu comentário, faça sua pergunta. Artigo 145. Não será permitido o pagamento antecipado, parcial ou total relativo às parcelas contratuais vinculado aos bens, fornecimentos, à execução de obras ou à prestação de serviços. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, hipótese que deverá ser previamente justificada no processo licitatório, expressamente prevista na licitação ou instrumento formal de contratação direta. A administração poderá exigir prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado. Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido. O artigo 146 diz que no ato de liquidação da despesa, o serviço de contabilidade e comunicação aos órgãos da administração tributária, as características e despesas dos valores pagos conforme disposto no artigo 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Capítulo 11. Das nulidades dos contratos. Artigo 147 diz que constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível saneamento, a decisão sobre a suspensão de execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes casos: impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso da fruição do benefício do objeto do contrato, riscos sociais, ambientais e segurança da população, local decorrente do atraso na fruição do benefício do objeto do contrato, motivação social e ambiental do contrato, custo de deteriorização ou da perda das parcelas executadas, despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados, despesa inerentes à desmobilização e ao posterior retorno às atividades, medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade regular, custo de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas, fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão de paralisação, custo para a realização de nova licitação ou celebração de novo contrato, custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação. Parágrafo único. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração da responsabilidade e da aplicação das penalidades cabíveis. Artigo 148. A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá análise prévia do interesse público envolvido na forma do artigo 147 desta lei e operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e descontinuindo os já produzidos. Artigo 1º. Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade será resolvida pela indenização ou perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. Ao declarar nulidade de contrato, a autoridade, com vista à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tenha eficácia em momento futuro suficiente para efetuar nova contratação por prazo de até 6 meses, prorrogável uma única vez. Artigo 149. A nulidade não exonerará a administração do dever de indenizar do contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa. Artigo 150. Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada do seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa. Dos meios alternativos de resolução de controvérsias. O artigo 151 diz que nas contratações regidas por esta lei poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção
e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o Comitê de Resolução de Disputas e Arbitragem. Parágrafo único. Será aplicado o disposto no caput desse artigo às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis com as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e ao cálculo de indenizações. Artigo 152. A arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da publicidade. Os contratos poderão ser aditados para permitir a adoção dos meios alternativos de resolução de controvérsias. Artigo 154 diz que o processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Título 4 da Irregularidades, capítulo 1 das infrações e sanções administrativas. Artigo 55. O licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: dar causa em execução parcial do contrato, dar causa em execução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, dar causa em execução total do contrato, deixar de entregar a documentação para o certame, não manter a proposta salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado, apresentar declaração ou documentação falsa ou exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou execução do contrato, fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação, praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei 2.846, parágrafo 1º, artigo 1º de agosto de 2013. Bom, vamos parar no artigo 156, depois continuaremos a leitura. Deixe seu like no sininho, subscreva na plaquinha que vai aparecer depois, deixe o seu like no joinha. Muito obrigado, uma boa tarde.